Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Hoje é quarta-feira, dia de aula de matemática. Vamos para a página 17. Já marquei aqui, ó, uma dezena e 7 unidades. Vamos olhar essa tabela aqui, ó. Encontrem aí, pessoal. Página 17. Há uma fotografia aí com 4 crianças. Vamos ver o que isso tem a ver com matemática? Encontraram aí? Página 17. Renata, Lúcia, Roberta e Eduarda são alunas do segundo ano A. Observe a altura das alunas. Ó, vamos observar. A Renata tem 130 centímetros, ó, porque essa tabela está em centímetros. Ou seja, ela tem 1,30 m. Vamos pensar só em centímetros, ó. 130 centímetros. A Lúcia, 135. A Roberta, 126. E a Eduarda, 116 centímetros. Olha aí a altura das meninas. Conhecendo essas informações, sabendo dessas informações, ó, vamos responder essas questões. Em quantos centímetros Lúcia é mais alta que a Renata? Ó, a Lúcia tem 135, a Renata 130. Quanto que 135 é mais que 130? Ó, lembra que a gente sempre falou isso? A diferença é sempre uma conta de menos. Então, aqui vamos fazer a subtração. Eu usei esse cantinho aqui, esse resto de linha reta, para fazer uma reta numérica aqui, ó, que começa do 130, vai até o 135. Subtração, a flecha vem da direita para a esquerda, ó. Eu voltei as casinhas até chegar no 130. Agora vamos contar quantas casinhas eu andei, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 135 menos 130 é igual a 5. Dá para fazer de outro jeito? Por exemplo, 130 na cabeça? 131, 132, 133, 134, 135, ó. Eu precisei de 5. Então, a diferença é 5. Dá para fazer assim também. Mas usando a reta numérica, a gente também faz, ó. E fica certinho. E a segunda pergunta? Quem é mais baixa, Roberta ou Eduarda? Quantos centímetros de diferença? Vamos olhar na tabela, ó. A Roberta tem 126 e a Eduarda 116. É uma conta de menos, mas não marquei quem é a mais baixa, ó. Qual é o número maior, o 116 ou o 126? O 116 é menor, então a Eduarda é a menor. Então a gente pode, ao invés de anotar embaixo, ó, circular a Eduarda. Mas agora eu preciso calcular a diferença, ó. Quanto que dá? 126 menos 116. Por que a conta é de menos? Porque nós estamos falando de diferença. Diferença é sempre uma conta de menos. Eu usei aqui a reta para fazer outra reta numérica, ó. 126, 125, ó. Ou seja, do 116 até o 126, quantas casas eu vou voltar, ó? Vou me deslocar quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a Eduarda é mais baixa, quanto? 10 centímetros. Vamos anotar o resultado da conta, ó. 126 menos 116 é igual a 10. E eu circulei aqui a Eduarda, que ela é a mais baixa, 10 centímetros mais baixa. Pouquinho, né? E a outra pergunta? Quem é mais alta, a Lúcia ou a Roberta? Quantos centímetros de diferença? Diferença de novo, conta de menos de novo. Vamos primeiro responder a primeira pergunta. Quem é mais alta, a Lúcia ou a Roberta? A Lúcia tem 135, a Roberta 126. A Lúcia é mais alta, então vou circular a Lúcia aqui, ó. Circulei a Lúcia. Agora eu vou calcular a diferença em centímetros entre elas duas, ó. 135 menos 126. Olha a reta lá. 135, 126. Vamos ver para quantas casinhas eu desloquei, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 135 menos 126 é igual a 9. E a Lúcia é mais alta. Certo? Dá para fazer de cabeça? Dá também. De que jeito? Sem usar reta numérica? Nesse daqui dá. Na outra que pergunta 126 menos 116, posso pôr o número menor na cabeça e ver quantos deslocamentos eu dou até chegar no segundo número? 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, ó. Deu 10 do mesmo jeito. E a outra questão, que é a diferença de 135 menos 126? 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135. Ó. A diferença é 9. Também dá. Então, a gente pode fazer usando a reta numérica, que é para não ter erro, tá bom? Podem fazer como eu fiz, desenhando a retinha aqui, ou fazer com os dedinhos. É muito mais fácil, porque quando os números são muito grandes, não adianta fazer 135, depois cortar 126 e ver quanto sobra. Números muito grandes assim, a reta numérica é mais fácil, tá bom? E aqui, ó, escreva com palavras, ou seja, por extenso, a estatura de cada aluna, ó. E eu coloquei aqui as que aparecem aqui nesta ordem, ó. 130, 135, 126 e o último, 116. Nem coube aqui para mim, precisei colocar aqui embaixo, ó. Se vocês tiverem a letra menor que a minha, vai caber. Se não, faça como eu. Joga no espaço aí embaixo, tá bom? Na outra página, tem outro tipo de situação matemática. Ó. Observe o número 254 e responda. Quantas unidades ao todo há neste número? Bem, quando a gente fala de unidades ao todo, nós estamos falando de todos os números que aparecem. Por exemplo, 254 já são unidades. Total, 254 unidades. Vamos usar o material dourado para a gente não se confundir? Ó. 200. 100 mais 100, duas dezenas. 200. E 50. 10, 20, 30, 40, 50. 254. Vou pegar as 4 unidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? E agora? Então, eu já sei. Quantas unidades tem? 254. Então, anotem aí. O A ficou fácil. Está perguntando quantas unidades. Unidade é sempre o total. É sempre o número inteiro. Ok? A outra, a gente vai ter que se concentrar um pouquinho mais para compreender. Ó. Quantas dezenas ao todo? As unidades eu sei que são todas, mas quantas dezenas? Então, vamos lá. Por enquanto, eu tenho aqui no material dourado as 5 dezenas que são dos 50. Mas e aqui, ó? Dentro dessa centena, quantas dezenas tem? Vamos lembrar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas mais 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dezenas. 20 dezenas, eu cheguei no 200. 21, 22, 23, 24, 25 dezenas. 25 dezenas, ó, se eu juntar isso tudo aqui, ó, 250. E os 4? Os 4 são unidades, e é um número menor que 10, não posso trocar por dezena. Então, aqui, ó, a pergunta é, quantas dezenas ao todo? 10 mais 10, 20, mais 5, 25. 25 dezenas. Eu posso trocar, por exemplo, essa daqui por 10 dessas daqui? Posso. Vai dar no mesmo. Ó. Eu contei aqui 10 mais 10, 20, mais 5, 25. Então, vamos lá. Pergunta B, quantas dezenas? 25 dezenas. E a pergunta C? E centenas, quantas são? Agora ficou mais fácil. O material dourado ajuda a gente a compreender, ó. 100, 200. Quantas centenas tem? 1, 2. Já dá 200, ó.
quantas centenas? 2 centenas. 200, que é a mesma coisa que 20 dezenas, que é a mesma coisa que 200 unidades. 2 centenas, 20 dezenas, 200 unidades. Aqui, ó, a gente respondeu 254 unidades, 25 dezenas, 2 centenas. Vocês perceberam que a gente está sempre usando um número? Ó, aqui a gente usa 3, aqui a gente usa os 2 primeiros e aqui a gente usa só o primeiro. Com o tempo, a gente vai perceber essas dicas de matemática. Mas, por enquanto, vamos usar o material dourado para a gente compreender direitinho, tá bem? E a outra, ó, a outra, gente, é para a gente tentar achar todas as possibilidades, ó. Forme todos os números possíveis com os seguintes algarismos, sem repetição, ó. Assim, ó, se eu entregar para você uma plaquinha com o número 5 e o número 4, ó. Se você colocar o 5 primeiro, dá 5. Dá 5 e depois o 8, 58. E se você colocar o 8 primeiro, dá 85. Então, com 2 números, só tem 2 possibilidades. Assim ou assim, né? Não tem outro jeito. Ou assim, ou assim. Mas e quando tem 3 números, ó? Aqui tem o 3, o 6 e o 1. Aí você tem que usar um critério. O critério é a forma que você vai pôr ordem nas coisas, ó. De que jeito eu vou fazer? Eu vou escolher um critério. Eu vou começar pelo número menor, por exemplo. Começar pelo 1. 1, depois o 3, depois o 6. Ou 1, depois o 6, depois o 3. Ó, eu não posso repetir os números. E se depois eu escolher começar pelo 3? 3, depois o 6, depois o 1, depois muda aqui, ó. 3, depois o 1, depois o 6. Mas ainda faltam os números que comecem por 6, ó. 6, 3, 1 ou 6, 1, 3. Olha quantas possibilidades apenas com 3 números. E isso vai se repetir com os números embaixo, ó. Se eu tiver o número 5, 0 e o 4, ó, eu posso fazer 45, 54, 504, eu resolvi começar pelo 5, 540, 540, e se eu tirar o 0, ó, 54 eu já fiz, ó. E aqui, 50 eu não posso, porque eu preciso usar todos os números. Só não uso quando o 0 está antes dos números, porque 0,54 ou 0,45 dá no mesmo. Já ouviram falar? 0 à esquerda é a mesma coisa que nada? Então, aqui não adianta pôr o 0 nem aqui. E se eu começar pelo 4? 4, 5, 0. E se eu começar pelo 5? 5, 4, 0. E se eu começar aqui, ó, faltou o 4, 0, 5. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. E o outro exercício pede para fazer números sem repetir. Os números são o 3, o 0 e o 7, ó. 37, 73 e o 0. Lembra, 0 à esquerda não adianta pôr. Mas aqui, ó, se eu começar pelo 3, ó, 3, 7, 0, 3, 0, 7. E se eu começar pelo 7? 7, 3, 0 ou 7, 0, 3. E aqui? Ainda falta fazer com 2, com 6 e com 4. Começando pelo 2. 2, 6, 4. 2, 4, 6. E se eu começar pelo 6? 6, 2, 4. 6, 4, 2. E se eu começar pelo 4? 4, 6, 2 e 4, 2, 6. Olha aí. E aqui, ó, este daqui, ó, observe o número 569 e assinale a alternativa correta. Então, vamos tentar entender. Uma frase de cada vez. A primeira, esse número tem 5 grupos de 100 e 69 grupos de 10? Ó, esse número tem 5 grupos de 100? Certo, 500. Mas 69 grupos de 10 daria 690, tá errado. Então, essa primeira, gente, a gente não marca. E a outra? Vamos ver a outra? Ele é menor que 559? Não, ele é maior, ó, 569, ele tem uma dezena a mais, ó. Olha na casa da dezena, ele tem o 6, o outro tem o 5. E a terceira frase? Vamos ver se está certa? Opa! Ele tem apenas 69 unidades? Não, é 569. A resposta também não está certa. Agora tem que ser a última, hein, gente? Vamos analisar a última para ver se está correta? Esse número está entre o 569 e 570. Ó, eu fiz a reta para a gente ver. Comecei aqui por 559, fui. Cheguei no 568, que está aqui.
até o 570, que está aqui, ó. Ele está bem no meio. No meio é a mesma coisa que entre. Então, esta frase é a única correta, porque o número 569 está entre 568 e 570. Ele é maior que um, menor que o outro. Bem no meio. Igual, por exemplo, o 2 está entre o 1 e o 3, ou o 5 está entre o 4 e o 6. Mais um pouquinho? Já ficou difícil até aqui? O que vocês acham? Descansar um pouquinho a cabeça? Vamos deixar a próxima matemática para outra aula? Senão fica muita coisa, né, gente? Então vamos lá. Terminamos essa aula aqui nessa página. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Se tiverem alguma dúvida, liga para mim. Eu tiro as dúvidas com vocês. Tá bem? Fiquem bem, se cuidem. Todos, hein? Alice, Alicia, Felipe, Beatriz, Gabriel, João, Manu, Maria, Pedro, Pietro e Tiago. Fiquem bem, se cuidem, tá bem? Até amanhã para uma aula de ciências. Tchau, queridos. Até a próxima.